Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom dia, excelente dia. Que esta sexta-feira venha acontecer algo novo na sua vida, mas novo que vem de Deus. Algo que venha ao encontro da necessidade, não do seu corpo, mas da sua alma. Porque a alma, estando bem, o corpo com certeza vai estar agradecendo. Que a sua alma, neste dia, venha se encontrar. E, quando a gente fala em alma, a gente fala em sentimentos. Alma é sentimento. É sentimento. Quando Deus soprou o fôlego dele em nós, em Adão e Eva, ele soprou a alma. A alma o fez alma vivente. E quando se trata de alma, se trata de sentimentos. Deus passou para nós os sentimentos, a alma, para que nós possamos sentir o que Ele sente em relação a nós. Assim como a gente tem um relacionamento com pessoas, com família, familiares, entes queridos, namorada, noivo, marido, esposa, filhos. Esse sentimento que nós temos, às vezes, de frustração, muitas vezes de frustração, não é verdade? Pois é, Deus, ele é frustrado com as pessoas, com os seres humanos que não fazem caso do que ele fez por nós. Jesus disse assim, no auge da sua dor, antes de ser crucificado, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é porque ele iria sofrer na carne os pregos, cravos, nas mãos, nos pés. Não é porque ele iria ser pendurado na cruz nu. Não é porque ele iria ser obrigado a provar aquele vinagre misturado com fezes humanas. Não. A alma dele estava profundamente triste até a morte, porque ele iria contrair, pegar no seu corpo, no seu ser, na sua alma, toda a maldição do mundo, a maldição do pecado. O pecado de cada pessoa, de cada ser humano, desde Adão até o último dos homens neste mundo. Ele iria agarrar toda a maldição sobre o seu corpo e levá-las para a morte, para o túmulo. Então, você pode imaginar a dor, o sentimento de dor que ele sofreu. Por isso ele disse, e Deus não exagera, Deus não exagera. Quando ele fala profundamente triste até a morte, é que a coisa estava demais. Pois bem, ele sofreu
tudo por causa do amor, o sentimento de amor por todos os seres humanos, tanto aqueles que viriam crer nele, quanto aqueles que não viriam crer nele. Ele morreu por todos. Ele pagou com a sua própria vida, sua própria alma, com seu próprio sangue, por todos nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós e por todos nós, todos, sem exceção. Porém, ainda assim, ele é insultado. O nome dele ainda é blasfemado por aqueles que desconsideram o que está escrito. Agora, vamos voltar aqui para a situação vigente da maioria das pessoas neste mundo, que tem, por exemplo, uma enorme tristeza na alma. Tem uma tristeza incontrolável dentro de si. Um vazio. Muitas pessoas definem como um vazio dentro do peito, insuportável. Insuportável. É vazio, não tem nada, mas é insuportável. Assim como a depressão, a pessoa vê tudo cinza, porque a sua vida é indefinida. O cinza não é nem preto nem branco. Pois bem, amiga e amigo, eu penso que quando uma pessoa está vivenciando uma depressão, é porque ela perdeu alguma coisa. Muitas pessoas entram na depressão imediatamente após terem perdido alguma coisa muito valiosa. Um amor, por exemplo, o marido, a família, a esposa, os filhos. A pessoa, quando tem o seu coração, a sua alma agarrada a qualquer pessoa ou coisa desta vida, quando ela perde aquela pessoa ou aquela coisa, ela entra em depressão. Parece que um espírito de depressão, um espírito depressivo se apossa dela. E não há remédio. Não há cura na medicina para isso. Então, muitas pessoas, por conta do desespero, que eu diria, a alma profundamente triste até a morte. Só que profundamente triste até a morte pela perda de alguém ou de alguma coisa. Jesus esteve com a sua alma profundamente triste até a morte, porque ele viria carregar o pecado de toda a humanidade. Se o meu pecado fosse colocado só em Jesus, ele iria sofrer profundamente. A sua alma ficaria profundamente triste até a morte, só pelo meu pecado. Imagine o pecado de toda a humanidade. Imagine. Bilhões de pessoas, bilhões de almas por esse mundo afora. Bem, e o que eu quero falar, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: quando Jesus
quando o Senhor Jesus, e a gente sabe que isso aqui é o que acontece, quando ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, porque ele iria assumir a maldição do mundo inteiro. Então ele sentiu na carne, na pele, a dor. E ele ficou abandonado, ou melhor, Deus, o Pai, teve que virar o rosto para não ver aquela figura terrível de Jesus, do Filho dele. Então Deus sente o que você sente, minha amiga, ou sentiu o que você sente, e ele sente a sua dor. Mas a sua dor se deve, por quê? Porque você perdeu o seu primeiro amor. Perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu a família. Perdeu muito dinheiro, perdeu o seu nome, sua reputação. Seu nome foi escrachado, foi jogado na lama. E muita gente, por conta de não suportar essa perda, acaba se matando. Pois bem, Jesus, quando ele ressuscitou e falou para João, revelou para João o Apocalipse, e ele se dirigindo à igreja em Éfeso, aliás, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, não era a igreja, mas ao anjo da igreja de Éfeso, que era um pastor, que era um bispo, que era uma eminência que cuidava daquele rebanho. Ele diz assim para esse anjo: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, ou seja, a tua perseverança. Eu conheço. E disse mais, e que não podes sofrer os maus, suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Eu conheço o seu cuidado com o povo, e sofreste. Eu conheço o teu sofrimento, e tens paciência. Outra vez fala em paciência. Outra vez, quer dizer, perseverança. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quer dizer, o anjo da igreja em Éfeso, esse apóstolo, esse profeta, esse bispo, ele tinha todas as qualidades que hoje nós vemos em muitas igrejas e pastores e lideranças. Trabalhador, dedicado, paciente, perseverante. Só que Jesus diz, acrescenta para ele, ele diz assim, tenho porém contra ti, apesar de você ter feito esse bom trabalho, etc, mas eu tenho alguma coisa contra ti, contra você. Não é contra o seu trabalho, não, mas é contra você. Falando para o anjo da igreja em Éfeso. E é isso que a gente tem que se avaliar, né? Não somente
Eu tenho que me avaliar sempre, mas todos nós, cada cristão tem que se avaliar no grau de relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Deixaste o teu primeiro amor. O que era o primeiro amor? Era Jesus. Quer dizer, o anjo lutava, o anjo da igreja em Éfeso lutava pela salvação de almas. Ele se dedicava tanto, que ele se esqueceu e ele foi omisso no seu relacionamento pessoal com Jesus. Jesus era o primeiro amor dele. E ele deixou esse relacionamento e se agarrou ao segundo amor, porque quem deixa o primeiro amor, obviamente, vai ocupar esse espaço com alguém. Alguma coisa ocupou o espaço do primeiro amor, por isso que foi deixado esse primeiro amor. Entende, minha amiga, meu amigo? Então, você que está me ouvindo neste momento, é bom, né, que este momento assim, você está em silêncio aí na sua casa, no seu trabalho, é bom você meditar nisso, porque de repente você tem obras, você faz caridades, você visita os presos, você vai nos hospitais, você se dedica à obra do Senhor Jesus. Você trabalha forte pelo nome de Jesus. Mas você, pouco a pouco, foi abraçando a obra de Jesus mais do que o próprio Senhor Jesus. Quer dizer, você deixou o seu relacionamento com Ele, com o Senhor Jesus, e se dedicou a cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho, do rebanho de Jesus. Quer dizer, você trocou de amor. E Jesus censurou esse anjo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E essa é a razão da depressão entre pastores, igrejas, pastores, obreiros, que existe por aí. Muitas igrejas têm esse problema, muitos pastores, bispos, etc., esposas de pastores e bispos que têm depressão. Eram oficiais da igreja. Aliás, são oficiais da igreja. Mas por terem abandonado o primeiro amor, então o vazio entrou dentro dessas pessoas. E fazem a obra para, digamos assim, tentar tampar o sol com a peneira, para compensar a falta do primeiro amor. E aí a pessoa fica perdida. Ela fica perdida. Ela fica perdida. E assim como uma pessoa que perde o seu primeiro amor entra em depressão, também aqueles que se dizem ou se diziam cristãos deixaram o primeiro amor. E aí entram em depressão. Aí você pergunta, bicho, mas como pode uma pessoa de Deus ter depressão? Não seria isso um deserto que Deus levou para falar ao coração? Pode ser, mas eu vejo aqui o grande problema, que é a pessoa conservar
a glória do trabalho, do sucesso que ela tem na obra de Deus e se apegar a esse sucesso, se agarrar a essa sensação gostosa de fazer a obra e levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa se apega à obra e deixa o autor da obra, o Criador, o Salvador, que é o primeiro amor. Essa epístola, ou melhor, essa carta que Jesus envia ao anjo da igreja em Éfeso, é muito propícia para todos nós colocarmos a barba de molho, para que não venhamos cair no mesmo erro, incorrer no mesmo erro. Amiga e amigo, quando o nosso Senhor disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ele estava pronto, ele estava prontíssimo para agarrar o pecado da humanidade. Ele estava prontíssimo para isso, e ia fazê-lo, e fez. Mas ele não deixou o Pai. Ele não abandonou o seu Pai. Aparentemente, o Pai virou as costas, virou o rosto. Eu diria, virou o rosto. Porque lá na cruz, quando ele estava lá pendurado na cruz, ele disse: meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Todas as vezes que ele se dirigia ao Pai, era Deus. Mas a primeira vez que ele fala Deus meu, ele não fala meu Pai. Ele diz Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o Filho que encarnou, o Filho encarnado no pecado e morrendo para salvar os que nele crescem. E naquele momento de tortura, ele disse: Deus meu, por que não? Meu Pai, Pai nosso, por que não? Porque naquele momento o Pai teve que virar o rosto para não ver aquele quadro cruel. Ele gemeu. Você vê que Deus tem sentimento, tem alma, sofre. Davi fala isso no Salmo 86, que Deus é sofredor. Deus é sofredor, ele sofre mais do que toda a humanidade. E muita gente pensa que Deus está lá em cima, numa boa, tranquilo, e largou a gente aqui ao Deus dará. Não. Ele sofre, assim como nós temos essa sensibilidade de sofrer por um filho, por uma filha, por um marido, por uma esposa, por um pai, pela mãe, por uma pessoa, um ente muito querido, muito próximo, que abandona, que não aceita. O Pai, o eterno Pai, sofre. E eu falo assim para que você, amiga e amigo, venha cuidar com carinho da sua alma. Ela é a parte do seu ser mais importante na sua vida.
porque ela é eterna. A alma não morre. E para que você possa mantê-la salva, você não pode esquecer daquele que deu a sua alma em seu favor. Aquele que colocou-se no Calvário, ou se deixou levar para o Calvário, para salvar a sua alma, salvar a nossa alma. Esse é o primeiro. Tem que ser o primeiro na nossa vida. Primeiro do que mãe, do que pai, do que marido, do que esposa, do que filhos. Primeiro do que os sonhos pessoais. Tem que ser o primeiro amor. Ele tem que ser o primeiro amor, o primeiro amor. O primeiro amor. O amor constante, porque ele sofre por aqueles que um dia o tiveram como primeiro amor e depois o deixaram para se agarrarem, a se apegarem a outro amor, a um terceiro amor, por exemplo, segundo, terceiro e tal. Deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. Tens obras, trabalhaste duro pelo meu nome, fizeste ou tens feito melhor para mim, mas você não tem sido o melhor para mim. Uma coisa é você fazer o melhor para Deus e outra coisa é você ser o melhor para Ele. Ser é mais importante do que fazer. É claro que quando a gente é, naturalmente a gente faz. Naturalmente. Mas nem sempre acontece isso. Porque às vezes a pessoa deixa o seu ser de lado e se apega ao segundo amor, ao terceiro. Jesus, amiga e amigo, quer ter o nome dele santificado em nossas vidas 24 horas por dia. Todo dia, toda hora, todo momento. E quando a pessoa se deixa levar, sem querer, querendo, se deixa levar pelo um outro amor, Jesus desaparece da vida dela. Porque ou ele é o primeiro na nossa vida, ou ele não faz parte dela. Por isso, muitas pessoas não entendem quando Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, nós queremos manter a nossa alma saudável. A nossa alma saudável. O primeiro amor, quer dizer, o relacionamento com o nosso Senhor tem que se manter. Primeiro amor, então você já sabe o que é. Você lembra, né? Quando você teve encontro com Jesus, eu lembro do meu dia, do dia que eu nasci. Eu não esqueço, nunca. Detalhes, inclusive, eu tenho na minha memória. Eu esqueço muito as coisas, mas nunca vou esquecer do dia em que eu conheci o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nem você não esquece. Então aquele dia foi o primeiro amor, você conheceu o primeiro amor da sua vida, você não sabia o que era amar.
A gente não conhecia o amor. Mas quando a gente encontrou Jesus, a gente verdadeiramente encontrou o perfeito amor, o amor em toda a sua essência, grandeza e magnitude. Nós conhecemos o amor, o primeiro amor. E nós não podemos abrir mão desse amor, do primeiro amor, por nada nesse mundo, por absolutamente nada nesse mundo. O mundo não tem nada que possa substituir esse amor. O mundo é um lixo, é um monturo de lixo que não tem nada para compensar o amor, o primeiro amor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que santificar o nome dele, manter o nome dele vivo, como uma chama viva dentro de nós, para que não venhamos nos distrair com este mundo. Nem mesmo a obra de Deus, pode ocupar o lugar do primeiro amor. Ele é o primeiro. Jesus disse, olha, você sabe que quando a pessoa está fazendo a obra de Deus e vendo o fruto do seu trabalho, é uma sensação gloriosa, magnífica. A gente vê pessoas sendo salvas, libertas, curadas. E a gente tem aquela sensação, puxa, o nosso dever está sendo cumprido. Puxa vida, nós estamos sendo úteis nas mãos de Deus. Mas o relacionamento íntimo, pessoal, permanente, constante, a cada momento, esse não pode ser colocado em segundo plano, tem que ser o primeiro. O primeiro amor é isso, minha amiga, meu amigo. Quando se perde o primeiro amor, aí sim, não tem mais nada que possa substituí-lo. Aí vem a maldição da depressão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos vocês. Neste domingo, às 9h30, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos, às 7 horas da manhã, nós teremos a mesma reunião, o mesmo espírito, o bispo Adilson. Às 9h30, estaremos junto com o Renato. Às 18 horas, o bispo Jadson. Todos nós, em todas as igrejas, estaremos colocando toda a nossa força para que você que tem perdido o primeiro amor, que quer dizer, o amor que você tem agora é o lixo, você se tornou um lixo, considerado pelo mundo, mas desconsiderado por Deus. Mas existe uma porta para sair desse lixo e entrar na porta do reino de Deus. Então, neste domingo, a segunda porta, a porta do lixo. Você vai sair do lixão para entrar na porta da casa do Altíssimo, do templo, do trono do Altíssimo. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã. Amém.